Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo complementar do vídeo que eu fiz falando sobre planejamento, ou seja, como se planejar para morar aqui na Espanha. E esse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a questão financeira, sobre o planejamento financeiro para você poder concretizar esse projeto, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Selma, seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Já deixa aí, gente, o joinha pra mim, aproveita que tá no começo do vídeo, deixa aí, já faz inscrição no canal também e clica no sininho. Por quê? Porque quando chegar vídeo novo, vocês vão ser avisados de imediato, tá bom? Bora lá, a relação financeira, essa questão financeira, gente, é muito relativo, é uma coisa muito difícil da gente falar, porque envolve muito o estilo de vida de cada pessoa. Então, assim, eu vou colocar para vocês, tendo por base a minha experiência pessoal e o meu estilo de vida, tá? Quando eu resolvi mudar de país, uma coisa estava muito bem clara na minha cabeça, que eu ia levar uma vida muito mais minimalista, que eu ia ter muito menos coisas que eu tinha no Brasil, e isso, na verdade, era uma das coisas que mais me motivava, tá? Sabe? Essa coisa da gente ter ficar acumulando coisas, comprando, esse consumismo, isso já não me fazia muito bem. Então eu sabia que quando eu mudasse de país, eu ia de alguma forma mudar essa característica. Eu nunca fui uma pessoa muito gastona, na verdade, mas essa mudança ia ser muito mais significativa quando eu estivesse em outro país, essa questão. A fase do planejamento, gente, quando vocês começam a planejar para você mudar de país, você tem que colocar na sua cabeça que você precisa economizar. A palavra economia tem que estar aí piscando, latente o tempo todo. Preciso economizar, não posso gastar com bobeira, não posso ficar, sabe, não posso mais me dar o luxo de ficar comprando porcariada, que a gente diz, sabe? Por exemplo, coisas que não têm tanta importância no seu dia a dia que você acaba comprando por comprar. Então, o que eu fiz? Eu me planejei durante 2 anos. Então, eu sabia que durante esses 2 anos eu conseguiria economizar o valor suficiente para eu mudar de país. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito... Como que eu vou dizer para vocês? Eu sou muito responsável? Não, acho que essa não seria a palavra. Mas eu sou muito pé no chão. É isso, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu tô longe de ser porra louca, gente. Sabe essa coisa tipo assim, eu vou fazer uma coisa, pega e faz. Não, eu sempre penso 1, 2, 3 vezes antes e tento sempre me programar para os possíveis imprevistos que podem ocorrer. Então, o que eu fiz? Como eu sabia que eu ia mudar de país e que exigiria ter uma quantidade de dinheiro para eu poder fazer para poder concretizar essa mudança, então aí eu vi mais ou menos a quantidade que eu poderia economizar por mês. Eu tinha meu trabalho e eu não tinha nenhuma renda extra. Então eu sabia que o meu dinheiro ia vir do meu trabalho, desse trabalho que eu já tinha, meu trabalho fixo. Então eu sabia que eu tinha que passar a partir daquele momento a economizar X valor todos os meses, tá bom? É exatamente o que vocês vão ter que fazer, gente. Então bora lá. Primeiro, eu vou colocar para vocês o quanto vocês vão necessitar para poder iniciar uma vida aqui, tá? Eu vou colocar, tendo sempre em base, gente, a minha experiência pessoal. Eu vim sozinha, eu não vim com família. Como eu vim sozinha, para mim basta alugar um quarto, eu não tive que alugar uma casa, que é diferente de quem vem com família, tá bom? Então eu vou colocar para vocês sempre o meu ponto de vista, tendo por base a minha experiência pessoal, tá bom? Então bora lá. Para você aqui, para você viver numa cidade de porte médio, que não é uma capital, tá? É diferente você morar numa capital, por exemplo, você morar em Madrid, ou morar numa cidade grande como Barcelona, do que quando você escolhe morar numa cidade menor, como, por exemplo, Valência, ou aí Alicante, ou, não sei, aí,
Toledo, Granada, eu tô dando um exemplo de cidades, ah, ou então Vigo, por exemplo, que é uma cidade aqui da Galícia, da Comunidade Autônoma da Galícia, você tem diferenças de custo de vida de uma cidade para outra. Então, eu vou colocar para vocês um valor tendo por base uma dessas cidades medianas, cidade aí de 300 mil habitantes, por exemplo, tá bom? Você vai pagar em uma habitação, que é um quarto, 300 euros por mês, mais ou menos, tá? Um quarto confortável, já mobiliado, que já tem aí a cama, o guarda-roupa, às vezes até a televisão, tá bom? Numa boa localização, eu digo, porque você pode até encontrar quartos de 150, 200 euros, mas você vai estar mais distante do centro, vai dificultar para você a questão do transporte. Tudo isso são fatores que influenciam nos valores, tá, gente? Então, eu vou colocar aí que você vai ter... eu sempre penso que é melhor sobrar do que faltar na programação, no seu planejamento. Então, eu coloco aí 300 euros para alugar um quarto. Sendo que o primeiro mês você tem que pagar geralmente um mês adiantado. Toda pessoa quando aluga o quarto para você vai pedir para você já deixar um mês adiantado. É mais ou menos a praxe aqui do pessoal, tá, gente? Então, 300 euros por mês, eu vou ter o meu chip de telefonia móvel, ou seja, a minha recarga de celular mensal, que você com 15 euros é suficiente. Com 15 euros você tem aí uma quantidade boa de gigas de internet para você poder usufruir da internet no seu telefone celular e também ligações ilimitadas. Tem operadoras muito boas que com 15 euros você consegue isso. Claro que não vai englobar você fazer chamadas para o Brasil, mas, gente, depois do WhatsApp ninguém mais faz chamada normal. A gente faz chamada por WhatsApp sempre, que não paga nada. Fora, então, o quarto, o celular, depois alimentação, claro. A alimentação é muito particular, como eu falei para vocês, mas se você cozinhar para você, ou seja, você não for comer fora, não for comer na rua, você mesmo for cozinhar para você, com 100 euros você consegue comer bem, você consegue comer comida de boa qualidade, se alimentar bem, sabe? Café da manhã, almoço e janta. Inclusive se dá o direito aí de comer aí as porcariazinhas que eu adoro, por exemplo, aí digo chocolate, os salgadinhos, essas bobeirinhas que a gente adora, sabe? Os belisquetes. Então, digamos que tá incluído nesses 100 euros. A questão da comida aqui na Espanha é barata, não é cara, tá, gente? Então, assim, não é um item que pesa muito no orçamento. Mas você não pode comer fora, você tem que cozinhar pra você, tá bom? Então, eu tenho aí 100 da comida, mais 300 da habitação, mais 15 do chip do celular. Então, você já tem 415 euros comprometidos mensalmente, básico. Fora isso, o que você tem? Você tem que pensar que você vai ter que gastar dinheiro para os itens extras que vão surgindo. Um medicamento que você possa vir a precisar, por exemplo, uma substituição de peça de roupa que você precise comprar. Você precisa também, de repente... os valores que você tem que considerar, por exemplo, os valores que você tem que pagar para dar entrada nos processos de documentos, que cada processo que você dá entrada aqui na Espanha, alguns deles tem que pagar uma taxa. Um você paga aí 30 euros, outro você paga 15 euros, outro você paga 7 euros, tá bom? Então, assim, tem também esses valorzinhos referente às taxas de documentação. Fora isso... Lazer, claro, que você não vai ficar em casa trancado o tempo todo. Então, assim, pra você ir tomar uma cervejinha, uma Coca-Cola, tomar um cafezinho, não é muito caro, tá, gente? Aqui você consegue se divertir com pouco. Se você colocar 50 euros por mês, você consegue aí sair no final de semana, nos 4 finais de semana do mês, com os seus amigos e tomar aí uma cervejinha e se divertir com 50 euros por mês. Sim, é possível, tá bom? Então, assim, isso é uma das coisas que chama muito a nossa atenção aqui, porque... o custo de vida aqui não é tão caro, tá bom? Eu tô tendo por base, como eu falei pra vocês, uma cidade de porte médio. Mas eu sei que a questão da alimentação não muda muito de uma cidade pequena para uma cidade grande. O que muda é a questão da moradia, tá bom? Então, esse é um fator que muda muito, mas a alimentação não muda tanto, tá bom, gente?
Aí você me pergunta, ok, o que que eu faço? Eu começo a juntar dinheiro aí no Brasil, começo a economizar, começo a botar dinheiro na poupança. Eu aconselho vocês olharem a questão não só da poupança, como também vocês olharem algum investimento que seja investimento a curto prazo também. Ou seja, essas aplicações de baixo risco, tá bom? Tá, gente? Eu não entendo muito de aplicações, mas eu lembro que eu apliquei em algumas aplicações de baixo risco, que são essas. Eu fazia pelo Banco Inter na época, que era muito prático. Eu entrava na aplicação do Banco Inter e aplicava. Eu mesma entrava na que tinha pouco risco e aplicava para cada 6 meses. Então, a cada 6 meses eu podia resgatar o meu dinheiro se eu quisesse. E o rendimento era muito maior do que se eu deixasse o meu dinheiro na poupança. Então, são detalhes que vocês podem ficar atento porque faz a diferença no final, tá bom? Comece a juntar um dinheirinho por mês. Vocês vão calcular, claro, levando em consideração esses valores que eu coloquei para vocês. Vocês têm que ter na cabeça de vocês que vocês têm que sobreviver aqui 6 meses sem ter trabalho. Então, multiplica aí, vamos colocar 500 euros por mês, gente, porque ó, 300 com 100 da comida, mais 15 do celular, 500 euros por mês você vai precisar. 6 vezes 5, você precisa de 3.000 euros para você poder ficar 6 meses sem trabalhar aqui na Espanha, tá bom? Aí você vai multiplicar pelo câmbio do real que tá, só por Deus, tá pela hora da morte, como se diz. Então, não tá no melhor momento. Quando eu vim pra cá, eu lembro que o câmbio tava em 4,50, 4,70 e agora tá mais de 6, 6,50 mais ou menos. Isso pesa um montão pra gente, mas vamos pedir a Deus aí que baixe um pouquinho a moeda, né? Não é mesmo? Mas tem que fazer esse cálculo, tem que fazer a inversão. Você vai precisar de 3.000 euros, você vai ter que multiplicar pelos reais para saber quanto você vai ter que economizar aí no Brasil, tá bom? E aí, a questão de se você... Aí vem a pergunta, eu devo comprar os euros antes de ir ou eu deixo para comprar quando estiver aí? Eu vou colocar para vocês o que eu fiz e que funcionou muito bem. Eu tinha uma amiga que morava em Portugal, super querida, uma pessoa de extrema confiança, assim, que me ajudou um montão, sabe? Então, assim, essa pessoa, eu consegui comprar os euros dela, ela vendia euros pra mim, tá? Ela vendia o quanto ela tinha de euros, ela vendia pra mim, ela vendia pelo preço do câmbio do dia, então eu não pagava as taxas que a gente geralmente paga quando vai comprar numa dessas agências de câmbio. Então eu já economizava aí, eu só pagava o valor da moeda para ela. Então o que ela fazia? Eu comprava os euros dela, ela guardava com ela o dinheiro e eu depositava para ela em reais, tá? Eu não depositava para ela aqui na Europa, eu depositava para ela no Brasil, que ela tinha família no Brasil, então como ela mandava dinheiro para o Brasil, eu depositava para a família dela e ela, por sua vez, guardava meu dinheirinho com ela. Até o dia que eu descobri sobre o Banco N26, que é um banco europeu que nos permite abrir uma conta aqui na Espanha. É um banco europeu, na verdade é um banco alemão, que nos permite abrir uma conta aqui na Europa, uma conta estando ainda no Brasil e sem ter documentação daqui. Você pode abrir somente com o seu passaporte. Eu acho que ainda pode, tá? Na minha época podia. Então o que eu fiz? Eu entrei na aplicação do Banco N26, abri uma conta aqui na Europa, só que eles exigem que você tenha um endereço na Europa. Então o que eu fiz? Eu dei o endereço dessa minha amiga de Portugal. E aí o cartãozinho do meu banco foi para ela. Aí eu pedi para ela desbloquear o cartão, fazer todo o esquema comigo. A aplicação estava no meu celular no Brasil, mas o cartão estava com ela. A gente fez o desbloqueio do cartão, tudo. E depois que eu testei esse cartão, ela começou a depositar o dinheiro para mim no meu cartão. Depositar no meu banco aí na Europa, tá? Então, eu aconselho que vocês comprem antes sim, comecem a comprar pouco a pouco, porque a gente sempre fica na expectativa de que vai abaixar o valor da moeda, que vai diminuir o valor do câmbio, mas às vezes não acontece, gente. No meu caso, eu esperei um montão, sabe? Eu esperei eu comecei a comprar 6 meses antes de vir pra cá.
porque eu tinha a esperança de que ia cair o valor da moeda. Eu tinha isso na minha cabeça, porque os economistas falavam, não, porque a previsão é que vai baixar e não sei o quê. E com isso eu fiquei nessa expectativa. Só que quando faltava 6 meses, eu vi que não baixava, o que eu fiz? Eu comecei a comprar dela, pouquinho em pouquinho. Eu lembro que eu comprei mais ou menos, eu acho que eu comprei 1.500 euros, mais ou menos, dela. Então, isso me facilitou bastante, porque quando eu vim pra cá, eu já tinha uma conta num banco europeu e já tinha euros suficientes para poder viver os meses que eu supostamente estaria sem trabalhar, tá bom? E aí, claro, eu deixei uma reservinha de dinheiro no Brasil para que quando terminasse esse dinheiro, se eu precisasse, eu ia trazer mais um pouquinho de dinheiro do Brasil. E também, claro, eu fiz uma reservinha de emergência no Brasil para se acontecesse algum imprevisto eu tivesse que voltar, gente. Isso é importante. Essa reservinha você tem que deixar aí, porque pode ser que você não se acostume no país e você queira voltar e tenha que reiniciar a sua vida. Então, se você conseguir, deixa aí uma reservinha de emergência guardadinha para você, por se acaso, digamos, tá bom? Gente, é isso. Gente, não tem muito segredo, mas a palavra-chave desse planejamento é opinião, determinação. Se você não tiver muito focado em economizar, você não vai conseguir guardar o dinheiro que você precisa para você fazer essa mudança de país, tá? Muita gente fala, eu vou mudar de país, eu tenho esse sonho, não sei o quê, mas não dá o pontapé inicial, que é começar a guardar dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada, é uma realidade. A gente não... Gente, você não espirra sem pagar hoje em dia, você espirrou, você tem que pagar, tá bom? Agora, pior ainda, né? Com a pandemia, espirrou, você tem que pagar a multa. Não, tô brincando, gente, não é pra tanto. Mas, de qualquer forma, é esse o conselho que eu dou pra vocês, tá bom? Não sou nenhuma experta e economista de jeito nenhum, tô longe disso, mas eu tô colocando pra vocês o que eu fiz e que funcionou. No meu caso funcionou, eu consegui mudar pra cá, tive a tranquilidade de buscar, de fazer a minha documentação e depois que saiu a documentação comecei a procurar emprego. Então, se você é uma pessoa que gosta também de ter aí essa tranquilidade, esse pé no chão, é bom que você faça tudo direitinho também, porque é ruim demais, gente, quando você já tá passando por um momento difícil, aí você sabe que você vai ficar sem dinheiro. Eu não sei vocês, mas no meu caso, que sempre fui uma pessoa muito independente, isso é uma coisa que mexe muito comigo. Então, assim, eu sabia que era um dos principais pilares da minha mudança. Eu tinha que fortalecer esse pilar, ou seja, eu tinha que ter uma reserva financeira para poder suportar e me dar um suporte psicológico quando eu precisasse, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer outro vídeo também falando sobre a questão dos documentos, que é mais um vídeo complementar. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Nos vemos!